Está sendo gravada. Vamos lá. Pessoal, boa noite mais uma vez. Estou muito feliz de ver vocês aqui, né? Muitos alunos participando dessa nossa aula. Não sei se todos me conhecem, sou o professor André William, tenho trabalhado aqui no UniCV com as disciplinas de linguística, certo? Então, vocês estão sempre muito convidados a participar dessas aulas ao vivo, certo? Essas aulas, elas ficam disponíveis também depois para vocês, mas ao vivo é mais legal, né, pessoal? A gente pode trocar alguma informação no chat, fazer algumas atividades. Então, sintam-se sempre à vontade para participar dessas aulas. Agradeço a Jennifer, que está aqui, né, com a interpretação, e também ao professor João, que sempre nos acompanha. Hoje, nós vamos dar continuidade ao que já vimos tratando sobre morfologia no contexto de língua portuguesa, né? Aliás, todos vocês são do curso de língua portuguesa? Coloquem ali no chat para eu conhecê-los. Diga também de onde vocês são, e assim eu fico sabendo um pouquinho mais de vocês, certo? Então, já há 2 aulas, nós tratamos do processo de formação de palavras, né? Então, o nosso enfoque aqui tem sido a formação de palavras para trabalhar a morfologia. Bem, a morfologia, ela é uma disciplina que se interessa por elementos com significados mínimos. Por isso a gente parte da palavra, porque a palavra é onde nós encontramos esses menores significados, antes dos fonemas, ou melhor, depois dos fonemas, né? Porque o fonema, na teoria, ele não tem significado, ele tem um som. A partir do fonema, nós estudamos, então, a formação da palavra, nesse contexto da morfologia, ok? Então, temos pessoal da Bahia, de Pernambuco, São Vicente. Olha que legal, né? O EAD é interessante por isso. Nos aproxima, né? Alguém de Minas aí? Eu estava em Minas semana passada, participando de um evento. Legal. Sejam sempre bem-vindos. Então, olha lá, alguém de Minas. Sempre tem, né? Alguém de todas as regiões aqui. Estava em Belo Horizonte, participando de um evento na UFMG. O nosso enfoque tem sido, então, a palavra, embora morfologia não seja tratada apenas no contexto da formação de palavra, mas também no contexto de formação da sentença. E se vocês ainda não participaram de disciplinas sobre formação de sentença, né, essa abordagem, quando a disciplina aparecer, certamente será dada também. Então, morfologia, aqui, com enfoque à palavra. Então, eu sempre trago esse questionamento inicial para nos localizar, como nós formamos as palavras. E nós, que somos professores, estudantes de letras, nós temos um olhar diferenciado para questões relacionadas à língua, né? Então, entender como uma palavra se constrói é o objetivo da morfologia, com enfoque, claro, na palavra, certo? E aí, para a gente seguir nesse contexto, né, em que entendemos que a morfologia, como está na apostila de vocês, é a parte da gramática que estuda a forma das palavras, né, nesse contexto da palavra, ou seja, como elas são compostas internamente por unidades menores de significado. Então, olhar para uma palavra e entender cada significado. Mas a palavra não tem só um significado, professor? Por exemplo, porta. Realmente, ela tem um significado dicionarizado que diz respeito ao seu léxico. Mas, dentro do interior dessa palavra, nós percebemos alguns elementos que a constituem. E aí são esses elementos que nós aprendemos a identificar. Por exemplo, retomando uma dessas 2 aulas que tivemos, e nós tivemos um período de 15 dias sem esse encontro ao vivo, né? Então, já há algum tempo, nós estudamos que as palavras, elas são compostas por elementos mórficos, que são, por exemplo, raiz, radical, vogal temática, afixos e desinências. Para que a gente possa se entender nesse contexto da morfologia, a gente tem que aprender o significado desses elementos, porque para
observar uma palavra como, por exemplo, amável, né? Eu tenho que, nesse contexto da morfologia, dar nomes a cada uma dessas partes. E os nomes são esses elementos mórficos aqui. Então, entender como a palavra é composta. Vejam que uma palavra como amável, amar, amante, elas têm similaridade, não tem? Tem as suas distinções, mas também tem as suas similaridades. A gente observa, por exemplo, nesse conjunto de palavras que algumas partes se repetem. O que que se repete aqui? O A e o M, né? O segundo A, não necessariamente, porque a gente tem uma distinção ali, né? E acompanha o restante das palavras. Mas isso que se repete, nesse contexto, a gente chama de raiz, né? A raiz é a parte mais primitiva, comum a todos os vocábulos de uma mesma família. Então, a gente usa mais a nomenclatura raiz quando estamos estudando famílias de palavras, ou seja, essas construções de palavras que se repetem e nos mostram ali uma aproximação muito grande, porque elas são palavras que dialogam, fazem parte de uma mesma família. Então, a raiz aqui é o A e o M, né, que é o que se repete aqui, sem nenhuma distinção em todos eles. Ok? Por quê? Porque os outros elementos nós damos outros nomes. Tá? Raiz é, só para explicar ali essa lista de elementos mórficos, essa parte primitiva, comum a todos os vocábulos e que fazem parte de uma mesma família. Geralmente é um termo utilizado mais nesse contexto, de análise de famílias. Agora, radical é um termo mais empregado para a gente entender a base de significação das palavras. Tá? Então, é a base de significação sobre a qual ela constrói outras. Então, a noção de raiz e de radical ela é muito próxima. Tá? Só que aqui nós estamos pensando no radical em palavras que admitem flexões, especificamente. Ok? Então, a gente pode até dizer que toda raiz é um radical, enfim, né? Mas nem todo radical é uma raiz, porque algumas raízes aceitam flexões e outras não. Nós preferimos, eu já disse em outro encontro, tratar dessa noção a partir da perspectiva do radical, que é mais atual, e que nos permite trabalhar essas construções de novas palavras ou as flexões que são o nosso objetivo aqui, certo? Então, o radical é a nossa base de significação. Então, vejam que aqui, né, continua sendo o A e o M naquela lista que eu ainda está aparecendo ali, na lista que eu mostrei para vocês, né? Mas vou dar outros exemplos aqui. Ah, estudar, por exemplo, né? Estudar. Aparecendo ali, tá, né? Vejam, a partir de uma palavra com uma base como estude, né, que cria aqui um verbo, eu tenho muitas possibilidades de criação de outras palavras. Estudei, estudamos, estudava, né? Estudioso, já mudando ali a classe de palavras. Então, o radical, ela, ele é essa base de significado, porque se é estudioso ou estudar, o significado ali, a base de significação continua sendo a mesma, né? Muda, claro, o sentido por conta das terminações, mas a base, né, que está relacionada a estudo, por exemplo, ela se mantém, né? Estudar, ação, estudioso, uma pessoa que tem a característica de estudar. Então percebam que o radical é essa base. A partir dele é que se formam as palavras. Por isso que a importância, né, de identificar ali a base de significado. Hoje, por exemplo, vamos falar de dois processos de formação de palavras, que são processos muito importantes em língua portuguesa, composição e derivação, e tudo se dá a partir da noção de radical, né? O radical ele está relacionado ao significado das palavras,
a gente trata em linguística, em língua portuguesa, desse significado preferimos a expressão semântica, né? Então, o aspecto semântico da palavra está para o radical. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo semântico, nós estamos falando de significado. Então, o significado base da palavra vem do radical. E é daí que se constroem outras. Estudar, estudioso, estudávamos, né? Então, a partir dessa base, estude. Aqui, nós temos o radical. Uma dica que eu dei para os alunos na outra aula é perceber o seguinte: o que se repete? Se eu tenho uma palavra como estudar e uma pergunta, qual é o radical? Você constrói outras com a mesma base e percebe o que se repete. Veja que estudar e estudioso, o que se repete aqui é até o estude, não é? Então, o radical é estude. Os outros elementos têm outros nomes, já vamos falar deles, certo? Então, para identificar um radical, nós construímos uma família de palavras com uma mesma base, com essa mesma base de significação, com esse mesmo teor semântico, e aí a gente percebe claramente o que é o radical, porque é ele que se mantém, é ele que se repete. Bem, seguindo ali nos elementos mórficos que eu estou revisando, nós temos a vogal temática. A vogal temática é a vogal que se junta ao radical, então percebam que a partir de agora eu vou falar se junta ao radical, né? Então a importância de identificar o radical. A vogal temática, ela se junta ao radical para formar o tema. Tá? Ela não tem um valor semântico, mas ela indica uma conjugação verbal ou um fechamento de uma palavra sem indicar o masculino ou feminino, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. Bem, então, para falar de vogal temática, a gente tem que separar verbos e nomes. Nomes são substantivos, adjetivos, advérbios, tá? É uma outra nomenclatura da nossa área para indicar essas classes que têm características muito comuns. São diferentes, mas têm características muito comuns. Quais características, professor? Por exemplo, a desinência de gênero, masculino ou feminino, né? Estudioso, estudiosa, masculino e feminino. Menino, menina, masculino e feminino. E são exemplos de palavras de classes diferentes, né? Menino e menina, substantivo. Estudioso, estudiosa, adjetivo. Então, essas classes, os adjetivos, os substantivos, os advérbios, eles têm muitas características em comum. Por isso, geralmente, o livro, o material de vocês, trata delas como nomes. Então, aqui é importante, para falar de vogal temática, e também para perceber como se constroem as palavras, distinguir entre verbos e nomes, certo? E os verbos são aquelas construções que identificam ação, estado, mudança de estado, como a gente sabe, né? Por exemplo, cantar, a ação de cantar. E eles são construídos a partir de três terminações clássicas, como final AR, ER e IR, né? Ar, er, ir. Eu estou rindo porque esse meu R, né, é muito característico aqui do Paraná. Não sei se de todos vocês. Vocês estavam na disciplina de fonética comigo também, pessoal? Não sei se estavam, mas enfim, tratando dessas questões, né? Esse R aqui do interior. Mas enfim, os verbos terminam com ar, com er, com ir, né? Tem também verbos que terminam com or, verbos que terminam com ur, mas são derivações dessas três, esses três finais de verbos, né? E por que eu estou falando de verbo aqui? Porque vogal temática é esse a, esse e, esse i, que constitui os verbos. Então, em cantar, por exemplo, cantar, cantei, cantava. O que se repete? O cante. Então, meu radical é cante.
Esse A que aparece ali é a vogal temática, porque ele indica qual é a conjugação a que pertence esse verbo. A primeira conjugação terminada em ar, a segunda conjugação terminada em er, a terceira conjugação terminada em ir. Neste caso, primeira conjugação. Então, para os verbos, nós temos as vogais temáticas, identificando ali a conjugação verbal. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Nem sempre eles aparecem nos verbos, mas quando aparecem, indicam essas conjugações e dizem respeito ali à vogal temática. Então, vogal temática diz respeito, no que diz respeito aos verbos, identifica então essa conjugação do verbo. Primeira, segunda ou terceira. Bem, em relação aos substantivos. O substantivo, ele não tem conjugação. No contexto do substantivo, nós vamos ter que distinguir o tema da seguinte maneira. Quem fez fonética e fonologia comigo, lembra que as palavras em português sempre têm uma vogal. Não existe palavra sem vogal e não existe sílaba sem vogal em português. Ah, mas tem pneu. Ainda que seja um P, na pronúncia sai um I, né? Então, ainda que na escrita, e lá a gente viu a necessidade, né, de separar o que é escrito, o que é letra e o que é som. Para o português, nós precisamos, na oralidade, desse som vocálico. Então, toda sílaba vai ter um som vocálico, ainda que na escrita ela não apareça. Ok. No final das palavras em português, nós, em alguns casos, vamos ter a necessidade de incluir uma vogal, sem que essa vogal designe o gênero masculino e feminino. Estou falando em gênero gramatical aqui, tá? Lembrem sempre do menino, gênero masculino, menina, gênero feminino. Mas vejam, bala, por exemplo, não me dá essa noção de gênero gramatical, porque não tem balo, certo? É igual porta, porto. Não tem essa correspondência do outro gênero. Então, quando a palavra tem uma vogal como A, uma vogal como O e uma vogal como E, e essas vogais, elas não designam gênero gramatical, masculino e feminino, pensando no sexo mesmo das pessoas ali, né? Ou disso que está sendo designado. Se não identifica gênero, é uma vogal temática. Porque, vejam, se não tivesse esse A aqui, a palavra seria bal, né? Sou estranho, né? Port. Ó, impossível porque em português tem sempre uma vogal na sílaba, né? Porta viraria port, né? Então, para fechar as palavras substantivas, adjetivas, ou seja, os nomes, aparecem a vogal temática. Então, nós precisamos sempre pensar o seguinte: vogal temática nós temos em verbos, identificam as conjugações, e nós temos nos nomes, ela não tem nenhum significado. Ela simplesmente fecha a palavra. Se ela não tem significado, eu não posso confundi-la com o A, o O de menina e menino, porque em menina e menino, o A e o O têm significado, que é o significado de gênero. Certo? Então, vogal temática, ela não tem significado nos substantivos, nos adjetivos, nos advérbios. Ela tem significado, se há um significado de gênero, esse A, esse O, esse E, não são vogais temáticas. Então, lembrem que tema se dá no contexto dos verbos e também no contexto das palavras, com essa ressalva importantíssima de não designar gênero. Por quê? Porque se designa gênero, é desinência. Não designa gênero, tema. Designa gênero,
desinência. Então, nós vamos classificar, por exemplo, né, para usar esse exemplo que eu falo toda hora, menino, menina. Qual é o radical? O que se repete aqui? Menim, não é? Olha lá, igualzinho, né? Menim, menim. A diferença é que tem um O na primeira e um A na segunda. O que esse O e A estão fazendo ali? Estão fechando a palavra. Tem um significado? Tem. O primeiro designa masculino. Então, o que é um menino? Né? Uma criança do gênero masculino. Então, uma criança, menim, do gênero masculino. O menino. Certo? Esse O ali, então, ele tem uma função. A gente chama ele de desinência. Desinência masculina. No A, no segundo caso, desinência feminina. Então, a desinência, ela nestes casos aqui, né, essas vogais que trazem um significado para esse radical, que é o gênero masculino, o gênero feminino, certo? Então vejam a diferença do o tema, por exemplo, uma palavra como foto. Foto, fotinha. Então o que se repete aqui? O fote, né? O fote é o radical. E aquele o ali é tema ou é desinência? Bem, eu tenho correspondente feminino? Fota. Não tem, né? Então é um tema. Então, um o empregado ali para fechar a palavra. Certo? Agora, se eu tenho uma palavra como cachorro, esse o designa gênero. É claro, né, pessoal, que eu estou pensando aqui nessas vogais que são inseridas ao final das palavras para designar gênero. Em português, essa não é a única forma de designar gênero, né? Em alguns casos, nós vamos colocar o o e o a antes da palavra. Em outros, a gente vai ter necessidade de indicar se é macho ou fêmea, né? Cobra, cobra macho, cobra fêmea. Porque não dá ou cobra a cobra, né? Não tem cobra e cobro. Então percebam que há diferentes maneiras de designar gênero em português. Nós estamos pensando nesse o final, nesse fechamento, para poder entender quando é tema, não tem significado, e quando é desinência de gênero, e aí tem significado. Acontece que a desinência não é só isso. Aqui nós falamos de desinência de gênero. E já que estamos nos substantivos, vamos falar de outra desinência, número. Então nós temos, para tratar dos nomes, desinência de gênero e desinência de número. Gênero, masculino e feminino, né? E número, singular e plural. Então, em uma palavra como meninos, eu tenho três significados. O significado do radical, que é menim, o significado do o, que é a desinência de gênero masculino, e o significado de s, que indica plural. Então, morfologicamente, nós temos três significados funcionando ao mesmo tempo. O do radical, o do gênero e o de número, certo? Então, a desinência de número, neste caso, é o S. Claro que a gente também não marca o plural só ou apenas com S. E nem toda palavra terminada com S também indica plural, né, pessoal? Por exemplo, Pires. Eu posso dizer que esse S final é uma desinência de número? Está indicando plural, mais de um? Não está. Faz parte da palavra, né? Aliás, algumas palavras são elas inteiras radicais. Porque aqui, veja, eu não consigo identificar uma desinência de gênero, não consigo identificar uma desinência de número. E se eu construir outra, a partir dela, toda ela se repete, que é o que a gente estudou como sendo a característica dos radicais. Certo?
pirezinho. Veja, se repete tudo, né? Então, nem sempre uma palavra terminada com S terá esse S um valor de número, né? Ou seja, nem sempre ela será uma desinência de número. Atenção, nem toda palavra terminada com O, A e E também terá a característica de gênero, pensando nesse gênero biológico, né? Masculino e feminino. Às vezes é só o tema. Então nós temos que ficar atentos em relação a isso. E nós temos, então, só recapitulando, as desinências dos nomes, gênero e número. Só que também temos as desinências dos verbos. Tá? E aí, na desinência verbal, nós vamos ter as partes ali do verbo identificando tempo, modo, pessoa e número. Tempo, modo, pessoa e número. Vou dar um exemplo aqui, porque depois vamos nos aprofundar nisso, tá? Estudávamos. Dependendo do ano em que você nasceu, eu falo isso porque eu aprendi assim, os professores ensinavam, né, como vocês deveriam fazer as conjugações verbais. E existiam algumas regrinhas, né? Ó, o vá indica o quê? O passado, né? Pretérito imperfeito do indicativo. O mos indica o plural. Então, a gente vai observando como se constroem ali os verbos e como isso se repete. Então, em uma palavra como estudávamos, só para usar aqui o exemplo, eu tenho vá. O vá aqui, identificando o pretérito, que aqui é o imperfeito indicativo, né? E o mos, indicando a primeira pessoa do plural. E o estude ali é o nosso radical e o a é o tema. Então, olha quanta significação em uma única palavra, que neste caso é um verbo. Então aqui a gente não está falando de número e de gênero, porque essa é uma designação dos nomes, substantivos, adjetivos, etc. Aqui nós estamos falando dos verbos. E o que completa um verbo são esses elementos acrescidos a ele que vão indicar o tempo, o modo, a pessoa e o número também, neste caso, né? Porque aqui, por exemplo, é a terceira pessoa ou primeira pessoa do plural, certo? Então, são elementos distintos. As desinências estão ali trazendo significados importantes para a construção dessas palavras. No caso do substantivos, gênero e número, no caso dos verbos tempo, modo, pessoa e número. Tá? Então, quando nós olhamos para uma palavra isoladamente, nós conseguimos dividi-la em elementos e entender como ela se constrói. Mas é importante também esse reconhecimento de qual é a classe de palavras para que as designações sejam adequadas, né? Então, isso que eu fiz aqui é uma análise morfológica, mas também sintática, né? Porque nos mostra, ó, primeiro isso, depois aquilo. Percebam, por exemplo, que nas palavras com desinência de gênero e desinência de número, é sempre primeiro a desinência de gênero, depois a desinência de número, né? Nos verbos, primeiro a identificação ali do tempo, do modo, depois a identificação do número. Então, há uma ordem na formação das palavras que a gente não pode inverter, nem como falante e nem quando escrevemos. É por isso que alguns autores, a professora do livro de vocês comenta, né? Eles nem separam a morfologia e a sintaxe, porque tudo na língua relaciona ali, inclusive o processo de formação de palavras, relaciona os elementos que compõem essa palavra e a ordenação desses elementos no interior da própria palavra. Então, uma nomenclatura mais atual é morfossintaxe, não simplesmente morfologia, porque tem as duas coisas funcionando aqui, mas qualquer gramática que você abra vai ter lá uma seção de morfologia e uma seção de sintaxe.
porque isso é um padrão de gramática normativa e é por isso que nós trabalhamos dessa maneira aqui também, né, para ter essa visão. Tudo bem? Então, percebam sempre que a gente não pode generalizar em termos de identificar o gênero das palavras, porque nem toda palavra terminada em "o" é masculina, nem toda palavra terminada com "s" é plural, né? E também que há sempre uma ordem por trás desses elementos mórficos que são apresentados ali na estrutura das palavras. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essas noções? Senão eu vou avançar. Porque o objetivo é falar desses dois processos de formação de palavras. Agora que temos uma base, né, bem clara ali dos elementos, vamos falar em composição e derivação, que são dois grandes processos de formações de palavras. Tá? E aí nós vamos retomar o que acabamos de ver. Aliás, eu já falei disso também brevemente numa aula passada. Então, por exemplo, um processo de composição vai nos mostrar dois radicais funcionando ao mesmo tempo. Então, palavras em português que tenham dois radicais ao mesmo tempo, elas vêm desse processo de formação de palavras designada composição. Então, nós vamos perceber, como eu identifiquei aqui no slide, um radical, outro radical, formando uma terceira palavra. Deixei no exemplo ali guarda-chuva. Todos percebem que se trata de duas palavras formando uma terceira, né? Não é só guarda, não é só chuva, é guarda-chuva. É uma terceira palavra formada a partir da composição de uma mais outra. Tudo bem? Então, o processo de composição ele tem essa característica, sempre tem mais de um radical. E o processo de derivação vai se dar a partir de um único radical, então já fica mais fácil, né, a gente identificar uma coisa e outra, e a esse radical será acrescentado o que a gente chama de afixo, ou um prefixo, um elemento que vem antes da palavra, ou um sufixo, um elemento que vem depois da palavra, ou as duas coisas ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo, sempre acrescidos ao radical. É por isso que o nome é afixo, né? Porque ele se fixa a um único radical, ou antes do radical, ou depois do radical. E a nomenclatura prefixo e sufixo vem daí, né? Prefixo antes e sufixo depois. Tudo bem? Eu deixei ali, por exemplo, a palavra inanimado. Percebam que inanimado vem de animado. O in, ele é acrescentado no início da palavra, portanto, prefixo, e traz um significado novo para a palavra animado. Animado é uma coisa, inanimado é outra, inclusive contrário ao sentido, ao aspecto semântico ali do termo animado. Animado, né? Inanimado é uma pessoa que não tem animação nenhuma. Então, ali, nós percebemos o processo de derivação, porque nós temos o acréscimo de um elemento de um elemento que aqui é um prefixo, especificamente, né? E aí são os afixos, que compõem os afixos. Então, toda vez que eu falo em afixos, eu estou pensando no prefixo e no sufixo, que ou aparece um ou outro, ou aparecem as duas coisas juntas, né? Um exemplo que eu trago sempre é infelizmente. Infelizmente. Vejam que qual é o radical aqui? Feliz. Ao radical é acrescentado um prefixo, o in, que dá a ideia de contrário, né? E outro, que é o mente, que denota ali um aspecto adverbial, de modo, né? Então eu tenho uma outra palavra que era feliz, agora acrescido a esse radical o prefixo e o sufixo, infelizmente. E olha que interessante, elas acontecem ao mesmo tempo. Poderia ser apenas infeliz, e ali o processo seria apenas com a inclusão de prefixo. Poderia ser só felizmente,
E aí, o processo seria apenas com a inclusão de um sufixo. Mas aqui eu tenho uma terceira possibilidade de palavra com a ocorrência simultânea tanto do prefixo quanto do sufixo. Ok? Então, são esses dois processos que nós vamos estudar aqui. Um que deriva que vem de mais de um radical. A gente percebe mais de um radical. Nem sempre é tão fácil perceber como no caso de guarda-chuva, né? Porque guarda-chuva é uma palavra hifenizada, então fica claro que se trata de mais de um radical. Palavras com hífen têm sempre mais de um radical. Agora, nem sempre elas têm um hífen ali, né? Veja uma palavra como aguardente. Talvez muitos identifiquem que se trata de um único radical, mas na verdade há dois, água e ardente, né? Só que nesse caso aqui, não há o hífen e há a construção de uma terceira palavra a partir de dois radicais, e essa terceira palavra ela se funde. Ela está aglutinada, para usar o termo que a gente usa aqui, certo? Então, nem sempre é tão fácil perceber que se trata de dois ou mais radicais na palavra, porque nem sempre elas vêm separadas por hífen. Ok? Mas com hífen ou sem hífen, se tem mais um radical, o processo é composição. Então, vamos ver aqui como a gente classifica esses processos de composição. Está claro para vocês, né, pessoal, que a composição é sempre essa formação de palavra que vem de mais de um radical. Pode ser até mais de dois, tá? Só não pode ser menos. Então, olha lá. A composição se dá por justaposição. Então, vamos dar nomes aqui aos processos. Isso é bem importante, principalmente para concurso público, tá? Isso cai muito em concurso público. Composição, mais de um radical. Por justaposição, significa que as palavras estão justapostas. Justaposto é um termo da linguística para dizer uma depois da outra, sem modificações. Ok? É o caso ali do guarda-chuva. A palavra guarda, a palavra chuva, elas juntam ali, neste caso com hífen, sem nenhuma modificação, mas gerando uma terceira palavra. Então, quando elas estão justapostas, uma após a outra, com ou sem hífen, e não há nenhuma modificação nesse padrão de onde elas vêm, nós temos uma composição por justaposição. Vejam os exemplos. Couve-flor. É couve mais flor, né, pessoal? Com um hífen. Não tem nenhuma mudança. Perna longa. É perna mais longa. Não tem nenhuma mudança. Quando isso acontece, composição por justaposição. Para ficar mais claro, vejam o processo de composição por aglutinação. Então, justaposição, uma depois da outra. Aglutinação significa que elas vão se sobrepor de alguma maneira. Haverá alguma modificação em uma ou outras vezes nas duas. Né? É o exemplo de aguardente que eu mostrei para vocês. Aguardente é água mais ardente. O que acontece na formação dessa palavra? Um A sumiu. Porque não é água ardente, repetindo o A. É aguardente, um A só. A gente chama isso de crase. Crase é quando se juntam dois sons. Então, há uma perda, né? Olha a diferença de perna longa, que nada é modificado. Você tem perna e tem longa. E olha o exemplo de aguardente, em que um A sumiu. Se houve a modificação numa composição, ou seja, dois radicais, eu tenho uma composição por aglutinação. Olha o outro exemplo, alvinegro. Alvinegro é uma palavra formada por alvo mais negro. Aqui também há uma mudança diferente da anterior mais A. O O se transformou em I. Por que isso acontece, professor? Por uma questão de prosódio, de som. Tá? Então, nós temos uma transformação. Nos dois casos, nos dois processos de composição, nós temos mais de um radical. Mas justaposição, eles simplesmente estão justapostos, com o hífen no meio ou sem, ou no processo por aglutinação,
são dois radicais, mas há alguma mudança de som, de fusão, como no caso de aguardente, enfim. Se houve mudança e há mais de um radical, a composição é por aglutinação. Não é difícil, né, pessoal? É só perceber ali, talvez seja mais difícil, nas palavras aglutinadas, como eu disse, perceber que tenha mais de um radical. Mas é bem... se você percebe os dois radicais, fica mais tranquilo perceber se se trata de um processo de composição por justaposição, quando não há mudanças, e de aglutinação, quando há mudanças. Tudo bem? O outro processo que nós vamos ver aqui, em composição, são essas duas. Alguns autores tratam de outros, mas vamos ficar apenas nessas duas por enquanto. O processo de derivação, diferente do composição, é aquele que se dá a partir de um único radical, e a ele são acrescidos ou prefixo, ou sufixo, ou as duas coisas. Então, nós vamos chamar de derivação prefixal as palavras formadas com prefixo. Sufixal as palavras chamadas de, formadas por sufixo. Prefixal e sufixal igual o infelizmente que eu mostrei para vocês, que tem as duas coisas. E uma outra formação que é a parassintética, já explico a diferença. Porque tanto a prefixal e sufixal, que são essas duas últimas que aparecem no slide, e a parassintética são formadas pela inclusão simultânea de prefixo e sufixo, mas há uma distinção entre elas. Já mostro para vocês. Okay? E há outras ainda, como a derivação regressiva, quando o processo de formação de palavras gera uma nova palavra que muda de classe. Então, por exemplo, é um substantivo e passa a ser verbo. Tá? E a derivação imprópria também. Nós vamos ver esses casos funcionando, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu exemplo das derivações com acréscimo de prefixo ou sufixo. Então, vejam lá que no prefixal nós temos reler. Então, o re foi adicionado no início da palavra, né? Ler é o radical. Ler, à palavra ler foi acrescido o prefixo re, que dá um sentido de novamente, né? Então, olha que interessante, os prefixos e os sufixos sempre vão transformar o significado daquela palavra com a qual ela mantém essa relação de afixo, né? Então, ler é uma coisa, reler é outra, né? É ler novamente. Então, eles sempre trazem essa informação a mais em relação ao significado base ali do radical. Então, vejam, aqui o re aparece antes de ler, prefixo, né? Derivação prefixal. O em amoral, mesma coisa, né? Eu tenho moral e amoral, que é esse a, gente, neste caso, é empregado para dar a ideia de contrário, né? Moral, amoral. Então, também o a aqui, ele é afixado antes da palavra. Derivação prefixal. A mesma coisa o i, que também dá a ideia de contrário. Eu tenho apto, o in, né? Desculpa. Eu tenho apto, né? Alguém é apto a algo, e eu tenho inapto, que é o contrário de apto, certo? Então, derivação prefixal, toda vez que eu tenho o prefixo acrescido antes do radical. Derivação sufixal, quando ele vem depois. Então, vejam, o prefixo vem depois. Desculpa, o afixo vem depois, né? Prefixo vem antes, sufixo vem depois. Vejam uma palavra como livraria. Eu tenho livro, e a ela foi acrescido o sufixo aria. Esse aria, né, dá sempre a ideia de local. Vejam, padaria, né? Padaria. Esse aria dá sempre essa ideia de local. Então, é um sufixo que tem essa função. Neste caso, acrescido depois do radical, sufixal. A mesma coisa de dentista.
Nós temos este ista aqui, que tem um significado de quê? De profissão, né? Dentista, manobrista, frentista. Olha como esse ista se repete. Sempre acrescido ao final. Derivação sufixal. Manobrista, a mesma coisa. Então, acho que aqui fica muito claro a distinção entre derivação prefixal, quando o afixo vem antes do radical, e sufixal quando vem depois. E a derivação prefixal e sufixal é quando elas acontecem simultaneamente. Só que com uma característica importante. Elas acontecem simultaneamente, mas existe a palavra, claro, com sentido diferente, mas é possível que a palavra tenha apenas o prefixo ou apenas o sufixo. Lembra que eu falei da palavra infelizmente? Infelizmente tem os dois, tem o in e tem o mente, junto a feliz. E me dá esse significado de infelizmente, né? Contrário e modo. Agora, eu tenho a palavra só infeliz. E eu também tenho a palavra só felizmente. Então percebam que, embora eles ocorram simultaneamente, eu posso ter uma só com o final e outra só com o início, claro, com seus significados de acordo com essas ocorrências. Agora, só para ter um contraponto, veja a palavra amanhecer. Eu tenho a palavra manhã, e a ela são acrescidos o prefixo a e o sufixo ecer. Mas eu tenho em português a palavra amanhã, amane, amãe, né? Eu tenho amanhã, que é outra coisa. Eu não tenho a característica que nós acabamos de ver, que é a possibilidade de ter a palavra só com o início, com o prefixo, ou só com o sufixo, né? Eu não tenho a palavra amanhecer em português. E também não tenho a palavra amanhe, né? Eu só tenho amanhecer. Então, a distinção entre um processo de derivação prefixal e sufixal ou parassintética, isso chove em concurso público, gente, é que a palavra formada por derivação parassintética, ela só existe com prefixo e sufixo simultaneamente. Não há a possibilidade da ocorrência só de um e só de outro. Isso é característica da derivação prefixal e sufixal. Tudo bem? Ficou claro isso aqui para vocês? Essas outras eu vou retomar depois. Olha aqui esse exercício que legal. Temos 10 minutinhos, vou fazer com vocês, tá? Tem um outro ali também que eu quero me ater um pouco mais. Atividade 1. Indique as palavras, se as palavras são primitivas e compostas. Eu vou ficar aqui só na derivação hoje, tá? Porque eu acabei não retomando essa questão do primitivo e composta com vocês. Na próxima aula eu trago o exercício novamente. Vamos pensar aqui se as palavras são derivadas, o processo de composição aqui, né? Quais são os processos de composição? Se elas são compostas ou se elas são derivadas. Tá? Uma palavra como escola, ela nos mostra um processo de composição ou de derivação? A gente vai para a questão dos radicais. Quantos radicais tem ali? Um só, né? Se eu tenho um único radical, a palavra ela é composta ou ela é derivada, né? Essa aqui não vai dar para fazer essa relação porque eu não tratei da questão do primitivo. Vou explicar rapidinho. Vejam, nós falamos da composição quando há mais de um radical, certo? Nós falamos da derivação quando há um único radical e uma palavra formada com prefixo, sufixo ou as duas coisas. As palavras primitivas são aquelas formadas só com desinência ou tema. Então, o exercício como ele está aqui, ele precisa mesmo de todas essas relações, tá? Então, retomando, uma palavra como escola, ela é formada como? A partir de um único radical, não é? Escola, escolinha, escolona, um radical só. O que tem depois desse radical? É uma desinência, uma vogal temática
é um sufixo, porque são as características de palavras formadas com um radical só, né? Ou termina com tema, ou termina com uma desinência, ou mais de uma desinência, como gênero e número, ou termina com, se for um processo de derivação, termina com um sufixo, né? Porque não estamos percebendo nada antes aqui. Aquele A é o quê? Indica gênero? Tem escolo? Não tem. Não tem a correspondência. Então, aquele A ali, ele está associado ao escol, até o L, e indica o quê? A vogal temática, né? Então, esse A aqui é a vogal temática. Quando isso acontece, nós temos uma palavra primitiva. Então, palavra primitiva é quando a formação ela não se dá pela inclusão de afixo, ela não se dá pelo processo de composição, mais de um radical, ela se dá a partir de um radical com a inclusão ali desse elemento que fecha a palavra, que pode ser um tema, uma vogal temática, e pode ser também uma desinência de gênero, que não é o caso aqui. Tá? A gente classifica como primitiva. Agora, veja a palavra achocolatado. A gente percebe ali que o radical é chocolate, né? Até o T, chocolate. Então, eu tenho o A e eu tenho o tado, atado, né? Funcionando juntos ali. O A e o atado. Ok. O que a gente acabou de ver? Quando nós temos prefixo e sufixo, o processo é de derivação. Né? Está no contexto de derivação. Um único radical, prefixo e sufixo. Aí nós precisamos dizer se essa derivação é prefixal e sufixal ou parassintética. Eu tenho a palavra em português achocolate? Não tem. Eu tenho a palavra em português chocolatado só? Não temos, né? Embora na oralidade até apareça, mas não temos. Eu preciso, simultaneamente, do prefixo e do sufixo para formar essa palavra, e não há possibilidade dessas formações apenas com um, apenas com outro. Esse é um caso de uma... Vou só colocar parassintética aqui. A letra fica feia no tablet. Parassintética para vocês saberem, né, que ela se enquadra ali nas derivações. Ok? Então, essa distinção que acabamos de ver, né? Agora, uma palavra como ingrato. Eu tenho o in mais o grato. Qual o tipo de formação de palavra aqui? Se é um radical só, derivação. Que tipo de derivação? O in aparece antes, prefixal. E entardecer? Eu tenho ali tarde. O que é afixado aqui, né? Se é um prefixo, se é um radical só, o que é afixado aqui? O em e o esser, né? São questões que se repetem ali. Em outras palavras, inclusive, como amanhecer, né? Alvorecer. Então, esses elementos, claro que eles se repetem em outras palavras. Mas aqui eu tenho tarde com um prefixo, o em, e um sufixo, esser. A mesmo raciocínio que acabamos de fazer em achocolatado. Existe a simultaneidade do prefixo e do sufixo. É possível formar uma palavra apenas com o prefixo? Em tarde. É possível formar uma palavra apenas com o sufixo? Tardecer. Também não. Tá? Tem que ser possível os dois casos, tá, pessoal? Para que a gente classificasse isso aqui como prefixal e sufixal. Como não é possível, e nesse caso nenhum dos dois, nós temos de novo parassintético. Entenderam aqui o movimento, né? Vou deixar essas aqui, ó, do lado direito, para a gente começar na aula que vem. Para que vocês tenham um exercício para fazer. Tem um outro exercício aqui que eu também gostaria que vocês refletissem. Muito legal. É um exercício que caiu no ENAD em 2011 e que trata disso. ENAD, para quem não sabe,
é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? Dependendo do ano que você entra na faculdade, você acaba fazendo o ENAD. E ele aborda essas questões que acabamos de ver aqui, o processo de formação de palavras. Então eu vou deixar, como tarefinha, essa relação aqui, papelaria, né? Pensando nisso que tratamos aqui. Aguardente, já até fiz, né? Durante a aula. Ingrato, ingrato se repete. Então desconsiderem ali o ingrato. E passatempo, né? Como que se transforma, como que se formam essas palavras aqui? Pensando nessa relação, né? Palavras primitivas, palavras compostas ou palavras derivadas, sempre classificando ali os tipos específicos. E essa questão do ENAD. Não vai dar tempo de eu ler, infelizmente, mas eu vou, na próxima aula, começar a partir desses exercícios, para que a gente fixe bem essas questões e discuta aqui, entenda o propósito desses elementos aqui. O que eu gostaria que ficasse, pessoal, dessa aula é que é o seguinte: a língua, ela é estrutural. Vocês vão perceber sempre, e aqui nós estamos só no nível da palavra, obrigado, pessoal, que a formação de palavras se dá a partir de todos esses elementos. E esses elementos que nós estudamos aqui, eles se repetem, porque para uma língua é importantíssimo que nós temos esses elementos, como os prefixos aqui, se repetindo, para que não tenhamos uma palavra nova para cada coisa que nós vamos dizer. Vocês já imaginaram se a gente tivesse uma palavra para cada caso desses que a gente usa o in, usa o a, usa o mente? Se a gente tivesse ter uma palavra nova, o sistema, que é a nossa língua, seria imenso, insustentável. Então, esses elementos que formam as palavras, eles se repetem nas palavras. É importantíssimo a gente reconhecer para compreender a função deles ali dentro do texto, tá? Eu vou encerrar a gravação, vocês fiquem à vontade para sair, que eu sei que vocês têm outras demandas. Eu vou, e já abro ali para quem levantou a mão, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, tanta gente na sala. Sejam sempre bem-vindos, tá? Para mim é um enorme prazer, obrigado pelos elogios, é um enorme prazer ter vocês aqui e poder compartilhar essas questões, ok? Fiquei sempre à vontade para participar no chat, levantar a mão, eu gostaria muito dessa troca, desse diálogo. Para quem já assinou a lista de presença, fique à vontade para sair da sala, eu fico aqui mais alguns minutos para atender quem levantou a mão, tá bom? Um abraço, obrigado pela presença de vocês, obrigado, Jennifer, obrigado, João. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Agora, quem tiver levantado a mão, fica à vontade para abrir o áudio, tá? Pode abrir que eu escuto daqui. Não sei se é alguma coisa que gostariam de falar, ou se já... Acho que é questão da lista só.